Será que seu signo pode falar se você vai ser rico? Se você vai ser milionário? Se você vai ter muito dinheiro na sua vida ainda? Se vai chegar o dia onde você vai celebrar todas as suas vitórias? Talvez sim, talvez não, mas na astrologia a gente consegue ter algumas pistas, alguns indícios do que pode vir a acontecer financeiramente com você. Sim, é possível a gente ver esse tipo de coisa no seu mapa astral. Então, pra gente compreender isso, eu vou olhar alguns vídeos aqui no TikTok para entender o que a galera fala sobre isso, o que a galera tá pensando sobre isso, para entender, né, qual a melhor forma da gente poder abordar esse assunto. E no final eu vou trazer aqui as técnicas da astrologia tradicional pra gente poder, de fato, desvendar esse assunto dentro do mapa natal. Então, se você não me conhece, me chamo Gabriel, aqui do Explica Astrologia, aqui falando sobre astrologia tradicional. E se você quiser compreender mais sobre astrologia tradicional, conheça a comunidade Aurora, que tá aqui embaixo no link. E também, se você quer ter o seu mapa lido por mim, as informações também estão aqui no link da descrição. Bora lá então pro react, vamos ver o que o pessoal tá falando sobre isso nesse momento aí, vamos descobrir aí. Então o primeiro react aqui é do nosso amigo Horoscopia, Vinícius. Eu não conheço ele como criador, né, de conteúdo de astrologia, né, mas o vídeo dele aqui, né, tem 13 mil curtidas aqui, quase 1000 comentários, vários salvar aqui, né? E vamos ver o que ele tá falando aqui, então, como que se identifica riqueza pelo mapa astral. Bora lá. Identifica riqueza no mapa astral. Oi, eu sou o Vinícius, eu sou astrólogo e eu vim aqui contar pra você um pouquinho sobre quais os posicionamentos que apontam pra riqueza material no mapa de alguém. Isso é uma coisa bem importante já, né? Riqueza material. A gente tem algumas questões que diferenciam essas perspectivas entre as riquezas materiais e as riquezas da alma e do espírito. Por exemplo, assim, eu tenho certeza, né, que a galera vai falar bastante de Júpiter, né, e também de Vênus, pelo fato de serem planetas benéficos, né. Júpiter, em sua maior parte, ele não fala sobre riqueza material. Ele pode falar? Pode, né? Mas, de modo geral, Júpiter fala daquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, ele fala mais acerca dos bens da alma, tá? Então, por exemplo, a benevolência, a piedade, a generosidade também, né? É uma das questões que Júpiter traz. Então, assim, você ter um Júpiter forte no seu mapa não é garantia de que você vai ser financeiramente rico, mas é uma garantia de que você não vai passar perrengue, né? Ou não vai passar tanto perrengue, digamos assim, sabe? Então, Júpiter, ele traz mais esse lado, né, do suporte, do apoio, da solidariedade das pessoas. A Vênus, sim, ela vai falar sobre questões mais voltadas à matéria, né, sobre você conseguir usufruir dos bens da Terra. Nesse vídeo eu vou abordar só a casa 2, que é a casa que fala de recursos materiais, então puxa o seu mapa e vem comigo. Tá, casa 2 também, né? Cara, enfim, desculpa que eu vou ter que pausar bastante aqui nesses reacts, tá? Casa 2, ela fala das posses, das propriedades, das nossas produções, né? Do que nós, enquanto indivíduo, produzimos. Pode ser dinheiro? Pode, mas não é só o dinheiro, né? Então, a casa 2 fala sobre criatividade também, sobre aquilo que a gente produz, né? Aquilo que a gente deixa para o mundo é o produto da nossa existência, é o produto da nossa mente e o produto do nosso corpo. Ter a Vênus e Júpiter nessa parte do mapa, na casa 2, já é um bom começo, mas não é só isso. Perfeito. Outro exemplo é ter o nodo norte na casa 2. Agora vamos entrar... Na tradicional, a gente não considera tanto os nodos, tá? Eles não têm tanto poder de ação quanto os planetas, né? Os planetas, sim, são os protagonistas, né, da nossa análise, né? Mas os nodos não necessariamente têm um grande poder, assim. Em partes um pouco mais específicas. Um posicionamento que demonstra conforto material é quando o regente da casa 2 está domiciliado dentro da casa 2. Isso é muito bom, com certeza. Você ter o regente da casa 2 bem colocado no mapa, ele traz um pouco desse lado, né, dessa significância, né, de um conforto daquilo que é produzido, né, uma fluidez para que se possa produzir algo, né, para que se possa gerar coisas, né. Então, de certa forma, pode ter sim essa relação com dinheiro também, sim. O planeta está dentro do próprio signo nessa casa, é como se ele se bastasse, como se ele fosse autossuficiente, de certa forma. Legal. Lembrando que isso não é um posicionamento que signifique riqueza infinita, mas sim uma condição favorável e confortável ao longo da vida, para que a pessoa faça os rolês dela, para que ela possa correr atrás daquilo que ela quer,
Agora, se o planeta está exaltado na casa 2, significa uma vida de muitos acessos e privilégios que geralmente as outras pessoas não têm. Assim, a parte da exaltação, ela pode vir, às vezes, com uma tônica de exagero também, sabe? Às vezes, a questão dele estar em exaltação pode até ser ruim também, tá? Pelo fato da pessoa dela procurar, às vezes, esses excessos, né? Também pode causar aí perdas financeiras, né? A depender também de outros pontos do mapa, tá? Então, não é regra geral, tá? Riqueza que geralmente vem muito de ser gostado, de ser valorizado, sabe? Tipo um emprego que paga muito bem, por exemplo. Agora, outro posicionamento que costuma indicar riqueza no mapa é quando o regente da casa 2 está na casa 11. A casa 11 fala de... Sim, e esse posicionamento eu concordo muito, muito mesmo, porque a casa 11, né, é a casa que para além de falar das boas esperanças, da expectativa, de falar da realização de sonhos, né, é a casa que também fala sobre o salário. Então, traz esse lado, né, de que a pessoa ela se sustenta com o seu trabalho. Então, sim, é um bom indicativo, com certeza. Ter a gente dá 2 na casa 11, né, claro, e recebendo bons aspectos, bem colocado, enfim, né? Tem outras questões também que passam, mas em primeiro olhar é um posicionamento bom, com certeza. De muitas coisas, mas dentre elas um desses assuntos acaba sendo sorte na vida. Perfeito. Então é basicamente juntar dinheiro com sorte, ou seja, grandes oportunidades para ganhar dinheiro. Perfeito. Lembrando que esses são posicionamentos isolados, tá bem? Então a gente tem que analisar sempre o mapa como um todo para poder bater o martelo sobre determinado ponto da vida, principalmente um ponto tão relevante quanto o recurso material que alguém tem. Mas esses posicionamentos dão pistas pra gente sobre como vai ser a relação da pessoa com o dinheiro ao longo da vida, principalmente depois de uma certa idade, tá bem? Muito bom, meu amigo Vini, do perfil Horoscopia. Eu vou deixar ele marcado aqui embaixo na descrição, por estar fazendo aqui o react dele, né? Agradecer aí pelo conteúdo muito bem feito, bem massa. Parabéns aqui pro nosso amigo Vini, do perfil Horoscopia. Vamos dar uma olhadinha aqui em mais um, pra gente ver o que mais o pessoal tá falando sobre questão de finanças aqui. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no perfil da nossa amiga aqui da Princesa do Sul. Será que ela é do Sul mesmo? Talvez seja, né? Eu acho que ela é do Rio Grande do Sul, provavelmente, né? Enfim, eu sou aqui de Curitiba, né? A gente é talvez primo, não sei, será? Posicionamentos no tema astral, eu tenho certeza que tu vai ser uma pessoa bem-sucedida em algum... Provavelmente é de Porto Alegre ela, quase certeza. momento da tua vida. Ai, gente! Acho que todos esses anos que eu estudo astrologia, poucos posicionamentos me dizem tão claramente que a pessoa vai ter sucesso quanto esse que eu vou falar aqui pra vocês. São posicionamentos que eu já vi muitas vezes, tanto em pessoas que eu faço leitura, quanto pessoas famosas que já são bem-sucedidas, sabe? E esses são posicionamentos em Capricórnio. Gente, quanto mais posicionamentos em Capricórnio tem no teu mapa, mais chance de que em algum momento tu vai ser, assim, muito bem-sucedido. Sabe o que é legal? Que ela até que tá certa, tá? O signo de Capricórnio, na real, né? Claro, vai depender se ele tá em uma casa angular, por exemplo, se você não tem algum planeta ali debilidade, por exemplo, Júpiter, por exemplo, ele fica muito mal em Capricórnio, tá? Fica muito mal mesmo, porque é a queda de Júpiter, né, em Capricórnio. Então, só que assim, Capricórnio, ele é um signo cardinal de terra, né, e na antiguidade, né, eu falo ali do período persa-árabe, pelo menos, tá, que os autores, eles consideravam o signo de Capricórnio como o signo dos conquistadores, pelo fato de que a mistura das duas qualidades que você tem ali, tanto de Saturno, né, porque Capricórnio é o signo de regência de Saturno, e pelo fato de você ter o planeta que se exalta em Capricórnio, sendo Marte, então, quando você mistura essas duas qualidades, tanto de Saturno quanto de Marte, você tem a diligência, a disciplina, a continuidade de Saturno, junto com a força e a coragem de Marte. É o desbravador metódico, né? É o cara que sabe o que está fazendo, sabe sistematizar seus processos, mas também tem a questão ali da coragem. O signo de Capricórnio, ele tem realmente essa característica, né, de modular a ação do planeta que está ali, né, para sempre pensar nesse sentido da construção do longo prazo. Aqui eu tô falando de Sol, Lua, Ascendente, Marte, Vênus.
Meio do céu, nó do norte. Marte principalmente, né? Porque Marte, ele se exalta ali, né? Então, realmente, Marte também tem essa característica, né? De passar por desafios, enfim. É legal, realmente. Quanto mais posicionamentos em Capricórnio, mais chances, gente, seriamente. Tá, quanto mais posicionamentos aí, eu já não concordo tanto, porque pode trazer um pouco dessa... de uma pessoa que ela tenta ir por vários lados, por vários investimentos e não foca em uma coisa só. De vocês, assim, serem reconhecidos pelo trabalho, sabe? Obterem um status mesmo. Capricórnio é um signo extremamente ambicioso, assim. É um signo incansável, sabe? Quando ele tem um objetivo, ele é incansável. Ele não... Lembro que, né, que eu falei sobre isso, né? A questão realmente, né, é da conquista, é do desafio de ir pra frente, né, de ter essa diligência, ter essa coragem, ter essa disciplina, né, realmente, então, tá certo mesmo. para até ele alcançar o que ele quer. Sim, vão ser pessoas que vão fazer muitos sacrifícios pra chegar aos objetivos dela, sabe? Principalmente profissionais. Vão ser pessoas muito inteligentes, Perfeito. muito afiadas, assim. Normalmente, essas pessoas também têm amigos muito influentes ao longo da trajetória deles, sabe? Não é Talvez, amigo, talvez nem tanto, tá? Porque Capricórnio, ele tende a ter esse perfil mais isolado, assim, sabe? Mais voltado a si, mais voltado, né, aos seus próprios recursos, né? Então, às vezes, não se dá muito bem com as pessoas, né? Tem um jeito meio ranzinho, enfim. Pode ter, né? Principalmente, né, pessoas com a lua em Capricórnio, pode ter um jeitão meio bruto, assim. comum que pessoas com muitos posicionamentos em Capricórnio às vezes até negligenciam a própria saúde emocional, sabe? Em prol de alcançar os objetivos deles profissionais. E às vezes eu vejo... Não sei, talvez isso eu olharia outra vez por uma quadratura, por exemplo, né? De Saturno, aí sim, né? Sobre algum ponto pessoal, né? Ou uma quadratura tipo de Saturno sobre o ascendente ou sobre Mercúrio, por exemplo, né, que são indicações claras, né, acerca de problemas de saúde mental, que enquanto Mercúrio, né, enquanto regente do intelecto, né, e Saturno, então, como aquele que traz a limitação, traz a pressão, traz a solidão, a ansiedade, né, então Saturno ele traz muito esse sentido. Eu vejo alguém com Sol em outro signo, por exemplo, em Aquário, em Peixes, mas eu vejo que essa pessoa tem muitos posicionamentos em Capricórnio. Eu sei que essa pessoa, ela é muito ambiciosa. Principalmente se esses posicionamentos, né, se esteliam, se vários planetas em Capricórnio estiverem na parte de cima do mapa. Casa 9, casa 10, casa 11, que são as casas do mundo, né? São casas de expansão, de grandes grupos de pessoas, de reputação, de influência. E claro também, né, gente, os... Tá, pelo contrário, na verdade, assim, né? A parte superior do mapa, né? Enfim, o eixo ali, né? Da casa 1 ali do ascendente, né? Passando pela casa 12, 11, 10, 9, 8 e 7, né? É a parte que a gente fala que é a parte do espírito, tá? E a parte de baixo é mais a parte material, da matéria, tá? Então, tanto você pode ver, por exemplo, tá? A casa 5, que é a casa da boa fortuna, fala das fortunas materiais, das coisas boas, né? Então fala sobre a questão de diversão, de hobbies, né? Enfim, mas desse sentido assim de shows, de arte, da sexualidade, enfim, né? E a casa 11, né? Que é a casa oposta da casa 5, é a casa do bom espírito. E aí, quando a gente fala da casa do bom espírito, aí é que a gente fala das coisas que nem o dinheiro pode comprar, né? Então, a solidariedade, a beneficência, o acesso a certos lugares, a certas pessoas, né, que às vezes, que não é uma questão de dinheiro, mas é uma questão de contato, uma questão de indicações, né, então a casa 11 fala muito mais sobre coisas que o dinheiro não compra, né, e a casa 5 fala, sim, né, daquilo que o dinheiro pode comprar, né, então, né, de poder ir em festa, poder ir em shows, poder ir em coisas assim, né, que podem proporcionar boas experiências pra você. Pontos, né, meio do céu, nó do norte. Se estiverem em Capricórnio, gente, essa pessoa, ela é realmente implacável, assim. Ela não vai parar até ela ser bem sucedida. E normalmente as pessoas dão muita autoridade pra essas pessoas também. São pessoas que ficam muito respeitadas nas suas áreas, sabe? Porque Capricórnio é o CEO do zodíaco, né? Ele é o chefe, assim. Então ele tem essa aura mesmo de uma pessoa importante, respeitável, influente e que normalmente dá a última palavra, assim, nas situações. Mas é isso, gente. Me diga aí se vocês têm posicionamentos em Capricórnio e como é que tá a trajetória do sucesso de vocês, menina. Beijos!
Ah, menina, obrigado, menina. Nossa amiga aqui, Princesa do Sul, muito legal o videozinho dela aqui, rios dela. Rios, que, desculpa, minha cabeça de millennial aqui, né? Eu vejo vídeo e já penso em rios, né? Mas aqui no nosso TikTok aqui da nossa amiga. Princesa do Sul, obrigado, tá, guria, pela participação aqui no nosso canalzinho, nosso humilde canal aqui, tá? Então agora, de fato, eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode ver esse sentido, tá? Das questões voltadas ali a finanças, tá? A prosperidade material de um nativo ao longo da sua vida. Inclusive, eu tenho uma aula completa na comunidade Aurora, tá? Onde a gente aborda isso, tá? Então tem uma aula lá tem cestos de apoio, tem uma aula de mais, acho que de 1 hora, onde eu trago análises de vários mapas, tá? Sobre essa perspectiva, tá? E também, logicamente, com a técnica, né, que a gente utiliza para analisar isso, né? Onde eu trago essas minúcias, né, para a gente conseguir analisar. No caso aqui do mapa que a gente está falando aqui, é o mapa da Luísa Trajano, tá? Então, eu não sei se eu tinha dito, acho que eu não tinha dito, tá? Mas esse mapa aqui é o mapa da Luísa Trajano. É uma das pessoas mais ricas do Brasil, tá? Que foi a pessoa que fundou a Magazine Luiza, né? Tem aí seus bilhões, né, em investimentos, em patrimônio, etc e tal. E o que mais chama a atenção do mapa dela, o que eu mais gosto de pegar esse mapa dela aqui como exemplo, tá? Pelo fato de que, quando a gente olha aqui para casa 2 dela, tá? Que é regido pelo Sol, a gente vê aqui, né? Casa 2 vazia, né? O que seria um testemunho ruim, digamos assim, né? Para a galera que gosta de olhar só a casa 2, né? Ver a casa 2 vazia. E aqui a gente não tem nada. Então, quando a gente não tem nada em uma casa, a gente olha para quê? A gente olha para o regente dela. E o regente de Leão é o Sol. E o Sol está aqui em queda, né? Ele está mal colocado aqui em Libra, né? Em um mapa noturno, né? Que também está fora da sua seita, está bem debilitado aqui, né? Enfim, está difícil esse Sol aqui, né? Porém, ela é uma bilionária. Então, como que a gente explica uma pessoa que tem o regente da 2 em queda, né? Ser uma pessoa de um patrimônio bilionário, né? Porque aí que a gente entra, assim, na técnica correta para a gente analisar, correta na perspectiva da astrologia tradicional, tá? Não que o pessoal que trabalha com a moderna esteja errado, né? Mas a gente, na tradicional, a gente utiliza outras técnicas, tá? Para analisar isso. E, para mim, faz muito mais sentido quando eu olho, né, para essa técnica aqui, da gente analisar os regentes do luminar da seita. Então aqui a gente tem a Lua, né, que é o regente aqui do luminar da seita, que é o primeiro regente aqui da triplicidade da Terra. Vou pôr aqui a tabelinha embaixo, tá? Para vocês verem quais são os regentes da triplicidade do luminar de vocês, tá? E aí vocês vão analisar de acordo com a tabela aqui quais são os regentes, e cada um deles então vai falar sobre esse período da vida, né? Então, no caso aqui da Luísa Trajano, a gente vê que a própria Lua é a própria regente da triplicidade, tá? Então aqui, na Luísa, tá? A gente vê aqui a Lua angular, né? Muito bem colocada aqui, né? Apesar dela estar em Capricórnio, né? Ela está em exílio aqui, né? Mas o principal ponto que significa a fortuna aqui, né? No mapa da Luísa Trajano, é o trígono que a gente tem aqui, tá? Do lote da fortuna, que também é um ponto fundamental para a gente analisar questões de finanças, tá? E, né, esse trígono aqui com a Lua, esse trígono é exato aqui, né? Da Lua com o lote da fortuna, no signo de exaltação da Lua, que é Touro, né? Então a gente vê que a Lua realmente muito bem colocada aqui, tá? Em trígono a fortuna, que é um aspecto ótimo para esse tipo de coisa. E, enfim, isso para mim é o baita testemunho, é o testemunho que, né, que mostra que é um mapa realmente de uma pessoa muito rica, né, de muitas posses, de muitos bens materiais. E ainda mais o que, tá, gente? Dessa dinâmica ocorrendo em signo de terra. Então, realmente é um posicionamento muito favorável, extremamente favorável, né, para esse tipo de coisa. E a gente também vê aqui, tá, que a gente tem outro trígono também aqui, tá, com a Vênus e com Saturno aqui, né, e a Lua propriamente no signo de Saturno. Então a gente vê essa dinâmica aqui, né, dos signos aqui em signo de terra, tá.
Então, Saturno, enquanto esse regente aqui da casa 7, né, falando dos parceiros, das alianças, dos clientes, né, na casa 3, né, também aqui, que é justamente as ruas, o comércio, né, esse lado da população em geral, né, das praças, né, do comércio público, né, das ruas, enfim, também tá aqui, né. E aí a gente vê também agora o segundo regente da triplicidade, que aí vai falar então sobre a segunda parte da vida dela, então a parte ali da adolescência até a fase adulta. Então a gente vai olhar de novo para Vênus, né, que mais uma vez está aqui de novo em trígono aqui, tá? Com a Fortuna, com a Lua, né, conjunta aqui o Saturno, né. Então aqui que a gente vê, tá, que tá é uma casa cadente, né, aqui a Vênus, né. Então demonstra esse lado aqui de uma certa cuidados, tá, com esse lado da administração dos bens, tá. Provavelmente a fortuna que ela adquiriu foi nessa primeira parte da vida, tá, que a gente vê aqui. Então, ali dos seus 20 e poucos anos até os 25, provavelmente foi onde ela herdou ou teve acesso, né, a esse patrimônio, né, que a gente vê aqui. E aí, então, na fase adulta, a parte que foi realmente a parte de administrar esses bens, né, tomar conta deles, né, ter esse olhar aqui para as minúcias, esse olhar aqui, né, sempre voltado aqui a um sentido mais pragmático, né, dos investimentos, das coisas e tudo mais, né. Aqui a gente tem a presença de um maléfico. Então, o que a gente pode falar, né, que provavelmente foi um período mais difícil, mais árduo, né, período onde as coisas demoraram a se desenrolar, né, mas, por outro lado, né, é um lado que dá esse sentido de um planejamento para o futuro, administrando os bens, né, na longevidade do seu negócio, né, e dos seus bens. E o último regente, então, aqui é Marte. E Marte aqui a gente vê tá também muito bem colocado, por sua vez, aqui, olha só, na casa 5, que daí sim, né, a parte aqui onde se desfruta dos bens materiais, né. Lembra que a gente falou lá anteriormente, né, que a parte de baixo aqui do mapa é a parte voltada aos bens da matéria, e aqui a parte de cima do mapa é voltada aos bens do espírito. Tá? Então percebe que todo o mapa da Luísa aqui está voltado, né, aos bens materiais, aqui para baixo, tá? Pode ser uma pessoa materialista? Não sei dizer, né? Mas é uma pessoa que sim, tem uma forte perspectiva aqui, né, de questões materiais e voltados aqui aos investimentos. Isso assim, é inegável, né? Uma pessoa que tem muita visão de futuro, muita visão de prosperidade, enfim, sabe? Realmente é uma pessoa muito ambiciosa, como bem falou ali a nossa amiga ali, né? No TikTok anterior ali, né? E por fim aqui, né? A gente vê esse Marte aqui, né? Na casa 5, em Escorpião. Então aqui realmente também é domiciliado, tá? Esse Marte. No mapa noturno, então ele está bem colocado também. O que é legal, porque assim, o Marte, nos termos de Saturno, ele tem uma promessa bem interessante, porque quem que fala isso? Eu não sei se é Abu Machar ou se é algum outro astrólogo, que falava o seguinte, que quando o nativo ele tem o Marte nos termos de Saturno, significa prejuízo na parte da juventude, né? E que a gente vê que realmente aqui, né, quando a gente olha aqui para esse posicionamento que rege a parte material da Luísa no período da adolescência ali, da juventude, né, e da fase adulta, realmente a gente vê que realmente foi bem puxado, bem difícil, né, para conseguir construir as coisas, né, enfim, muito arrastado, né, muito difícil aqui, né, muito aprisionante esse processo, né. À medida, então, que a pessoa, ela envelhece, ela consegue ir se libertando dessas amarras que foram colocadas a ela, né, no período ali da sua fase adulta, né, e da sua juventude. E aí, aqui, né, a casa 5 fala sobre esse sentido, né, de aproveitar as benesses
que se construiu, né, que se fundou ao longo da sua vida, tá? Então, veja que legal como esse mapa expressa isso, né? E de novo aqui, né, em aspecto à fortuna. Aqui, como aqui o signo de Touro, tá? É o exílio de Marte, pode significar essa questão de perdas financeiras, sim. E que a gente vê, tá? Pelo fato do Marte também ser um maléfico, tá? Que realmente que ela teve ali fortes perdas, principalmente ali no período da pandemia, né? E também com algumas questões ali de política, de crédito e tudo mais, né? Que realmente diminuiu bastante ali essa condição, né? Da Magazine Luiza, né? De ter acesso, enfim, a outros comércios e outras coisas, né? Mas, no geral, é isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre esses mapas, tá? E reforço de novo lá a chamada lá para a comunidade Aurora. Então, se você quer compreender mais ainda, né? Sobre esse lado das finanças, tem uma aula completinha lá sobre riqueza no mapa astral,